Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre uma data muito importante. Nós estamos agora no mês de novembro e nós sabemos que o dia 20 de novembro se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, uma data extremamente significativa para lembrarmos de toda a trajetória dos povos escravizados no Brasil, que desde o período colonial, esses povos vieram aqui para o Brasil na condição de escravo e foram muitos anos de sofrimento, muita dor. Falar da consciência negra é extremamente importante para que as pessoas tenham de fato consciência dessa data e também para que em pleno século XXI não tenhamos tanto preconceito, tanta discriminação. O dia 20 de novembro comemora-se a morte de Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi um dos quilombos mais resistentes, mais duradouro, e que terminou de uma forma extremamente trágica. Então, a morte de Zumbi vem trazer na memória toda uma história de luta, de resistência, de sofrimento. O Dia Nacional da Consciência Negra é uma data que vamos celebrar toda uma história de força da população negra que viveu no Brasil. Durante aí os mais de 300 anos de escravidão, nós sabemos que esses povos escravizados tiveram muito sofrimento, trabalhando nas fazendas de café, de cana-de-açúcar, nas lavouras, porque também nós tinham aqui no Brasil os escravos que faziam serviços domésticos, que eram extremamente explorados. Então, para trazermos na memória e como forma de trazer até mesmo uma celebração desse dia, vamos falar um pouco sobre instrumentos de origem africana. Eu vou propor também para vocês uma atividade prática de uma forma lúdica, que vocês confeccionem o próprio instrumento de vocês como forma de trazermos na memória, uma forma de celebrar toda uma trajetória de resistência e de sofrimento. Quando falamos do continente africano, ou quando se mostra, às vezes, uma reportagem, enfim, geralmente se mostra na mídia o continente africano sempre de uma forma negativa, com graves problemas sociais, de doenças, fome, questões econômicas, a própria questão de grupos separatistas. Porém, nós sabemos que a África existe toda uma riqueza, toda uma pluralidade cultural. E como esses povos contribuíram de forma extremamente significativa a partir da vivência desses povos africanos aqui no Brasil. Então, vieram de uma certa forma trazer vários elementos culturais que vêm ter essa ligação muito forte com o Brasil. E quando se fala em instrumentos musicais, nós pensamos o samba, o axé, o pagode. Então, veja como essa miscigenação ela foi muito forte e vieram trazer de forma significativa. Então, é a partir daí que a gente percebe várias características dos povos africanos com relação à musicalidade aqui, tanto na dança como na música. Então, eles vieram
contribuído de forma extremamente criativa a partir desses instrumentos, né? A música criada pelos afro-brasileiros vem trazer, como eu falei agora há pouco, essa mistura, essa miscigenação, né, da África subsaariana. Então, eles trazem aí vários elementos, né, inclusive da música portuguesa, ameríndia, enfim. E aí acabou trazendo essa forte ligação conosco. Então, para homenagearmos, né, para trazer aí algumas referências, nós vamos falar desses instrumentos musicais, né? Que, como eu falei, a África, como é um continente riquíssimo e muito extremamente diverso, então, mas por outro lado, enfrentaram sérios problemas, né? Nós não vamos se aprofundar na questão histórica, né, de tudo que a África perdeu ao longo dos anos, e eu quero mostrar também de uma forma, a partir da música e da dança, para trazer essa grande homenagem, né, essa referência desses povos que trouxeram tanta riqueza e contribuem até hoje de forma significativa na nossa história. Então, a música, para eles, existia todo um significado. Por quê? A música era uma forma deles ter essa ligação, né? Inclusive essa vida espiritual, porque como a maioria, né, dos povos africanos, eles tinham essa ligação, eram politeístas, e aí eles desempenhava aí todo esse papel, né, importante a partir da música. Então a música para eles tinha todo um significado, tá? Então a música tem um importante papel em algumas ocupações, né? E dessa vida humana. Então é a partir daí que a gente vai falar dessa diversidade de instrumentos musicais, tá? Então, muitas vezes a falta de condição financeira para poder fabricar, né, ou comprar um instrumento, eles improvisavam, tá? De uma forma extremamente manual, bem rústica. Então eles conseguiam para realizar suas cantorias, suas atividades, eles improvisavam esses instrumentos. Então é a partir daí que nós vamos pegar esse ponto importante, né? Tanto dos instrumentos como essa forma que eles conseguiam improvisar e confeccionar os seus próprios instrumentos. Então a gente tem, por exemplo, o berimbau, né? O tambor, que é um dos mais utilizado para fazer a sua, né, percussão. O próprio agogô, ele é um instrumento de percussão que vem também, né, desenvolver todo um trabalho ligado à música. Então, como vocês estão vendo nessa imagem, e eu falei anteriormente, como a música para os povos africanos vai ter toda uma ligação, né, com a sua vida social e espiritual, porque era uma forma deles homenagearem os seus antepassados a partir dessas músicas. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, eles tocando o tambor. Então, a forma que ele se veste, né, existe todo um significado de trazer essa ligação, tá, com o sagrado. Então, como forma de homenagearmos, vamos confeccionar, eu vou sugerir para vocês confeccionar o próprio instrumento musical. E aí você pode utilizar a garrafa PET, você pode usar uma lata de leite, você pode usar uma tampa. Aqui na imagem eu estou sugerindo para vocês com a própria, que é de uma forma extremamente simples, vocês confeccionarem um instrumento musical, uma própria garrafazinha PET, de nossas garrafas de refrigerante,
Se você colocar algumas sementes e, lógico, usar da sua criatividade para enfeitar, né, pintar, botar o que você quiser. Então, vocês vão a partir do que vocês têm em casa, às vezes até um objeto que é para o lixo, como uma latinha, qualquer outra coisa, você confecciona o seu próprio instrumento, e aí eu vou sugerir que vocês façam isso e apresentem para o professor como forma de celebrarmos, né, de trazer até mesmo uma homenagem a essa data, né, que é o dia 20 de novembro. Então, o mês de novembro é um mês, de fato, de conscientização, tá? E vem contribuir para a vida de vocês, até muitas vezes para a gente sair da ignorância, né? E abrir nossa mente para o conhecimento. Dessa forma, praticando. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Essa atividade, tentem fazer de uma forma extremamente criativa, tá? E espero que dê tudo certo. Boa sorte e até a próxima!